acontece de algumas pessoas entrarem no curso, faz a receita, segue certinho passo a passo e consegue fazer o melhor gelato já da vida de primeira. E Uhum. tudo bem. O que eu posso falar, se isso acontecer, é que é pura sorte. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Helion Brasil e eu estou aqui mais um dia para fazer uma mentoria com a Nicole, que é aluna do meu curso do Mundo Mágico do Gelato Italiano. Vamos lá, Nicole vai entrar aqui para a gente começar. E aí, tudo bem? Tudo bem, Rafael, e você? Tudo jóia também? Uhum. Eu me atrasei um pouquinho porque eu não estava conseguindo conectar aqui o fone. Não, sem E problema. aí, tudo jóia por aí? Da onde que você fala mesmo, Nicole? Eu não lembro de que cidade você é. Eu moro no interior do Paraná, é Lapa, é Ah, 1 hora de Curitiba. joia. Uhum. Você deve ser aluno aí de vários lugares, né, do país. Ah, sim, tem de todo canto do país, viu? Do Brasil. Ah, que legal. Sim. E Uhum. aí, faz calor aí? Acredito que sim, né? Então, Aham. agora está começando a esfriar, que aqui é mais frio, né, o sul. Eu estou na sorveteria aqui, que eu tenho uma sorveteria, né, que eu Ah, revendo você o meu tem uma sorvete. sorveteria? Sim, aham. Eu revendo o meu sorvete e daí agora já começa a cair as vendas por causa do friozinho. Entendi. Que legal. Nossa, mas será que eu não estou lembrando ou a gente não se falou mesmo de que você tinha uma sorveteria? Eu acho que eu devo ter comentado, ou talvez no cadastro, que né, tem umas perguntinhas ali que são feitas, No né, quando a gente começa formulário? isso no formulário. Poxa, que legal. E o que que você faz aí? Que tipo de sorvete que você faz Ah, eu, normalmente? eu revendo, né? Mas a gente, além de revender o buffet por quilo, né, do sorvete que eu compro, a gente faz aquelas taças decoradas e milkshake, banana split, né, os clássicos, sundae, esses sorvetes bem Entendi. clássicos mesmo. Eu acho que eu já lembrei. Eu acho que Uhum. logo que você entrou no curso, você falou que revendia e quer começar a produzir, não é? Porque o Isso, valor aham. não estava valendo a pena, não foi alguma coisa assim? Ainda vale a pena, mas a gente sempre busca melhorar e né, ter uma margem de lucro melhor e Entendi. também é, já faz 5 anos que eu tenho a sorveteria e já abriram outras sorveterias na cidade, então é legal buscar um diferencial, né? Talvez um gelato. Uhum. Entendi. Que joia. E aí você já preparou alguns gelatos? Eu lembro que você me mandou uma foto de um, né? Eu acho que de morango. Isso, eu fiz o sorvete, né, de morango e É, eu tentei fazer várias vezes o fio de latte, mas o último ficou melhorzinho, mas me bati bastante com esse que eu tentei fazer, mas eu também não tenho a máquina, né? Tudo no condensamento manual. ah, tá, entendi. Porque como Uhum. você compra e revende, alguns equipamentos você não tem, você não precisa Eu para não produzir. tenho a máquina para produzir, então a hora que eu tiver bem confiante, né, do que eu aprendi, daí eu vou investir na máquina, com certeza. Entendi. O que que tem acontecido nos que você tentou fazer? Eu não sei, um que eu até comentei com você, ficou bem salgado, depois eu fui ver que foi um erro meu, né, que tinha Ah, acrescentado muito sal mesmo. da questão lá Um do deles 0,2, né? 0, ah, é verdade. Eu lembro. Depois você até eu perguntei para você como que eu poderia escrever que não uhum, confundisse, né? Você falou, não, escreve só uma pitada de sal que fica mais fácil. isso, aham, eu também estou Realmente, eu lembro. colocando pitada de sal. E alguns ficaram meio puxa-puxa também, achei que
não sei por quê. Muito viscoso, você fala. Eu achei que ficaram meio exatamente viscosos. Daí eu meio que, sinceramente, desanimei um pouco, sabe? Daí até cheguei a comprar a balancinha, Aham, termômetro, daí fui comprando alguns ingredientes. O último que eu comprei foi a goma guar e o dextrose comprei, que eu uso bastante, né? Então, a, a boa parte ali dos sabores eu consigo fazer já com os ingredientes que eu fui comprando pela internet mesmo. Eu até cheguei a ah, comprar algumas coisas lá em Curitiba, no mercado municipal, mas era bem mais caro do que na internet. ah, E, da, e daí eu tô comprando aos poucos assim, os ingredientes. Mas por eu ter errado aí, né, nesse fio de latte, eu fiquei meio desanimada. Então faz várias semanas que eu tô sem fazer já, não peguei mais, e até, sinceramente, o curso, né, eu meio que desanimei, assim, parei de assistir. Daí eu ah. tava comentando com a minha mãe, ai, desanimei do gelato, falei para ela assim. Daí ela falou, não, não desanime. Daí eu lembrei que eu ainda tinha, né, essa consultoria, né, com você. E daí eu pensei, nossa, eu vou conversar com ele para ver se eu me animo de volta, então, para voltar nas produções. Sim. Ah, poxa, Nicole, ó, o que eu posso te falar é que não, que nem você, apesar de você ter a sorveteria, ter essa experiência, mas você não tem a experiência da produção, né? Uhum, E uma coisa que eu sempre falo assim, olha, é mais fácil, pode acontecer de alguma pessoa, e acontece de algumas pessoas entrarem no curso, faz a receita, segue certinho passo a passo e consegue fazer o melhor gelato já da vida de primeira. E uhum, tudo bem. O que eu posso falar, se isso acontecer, é que é pura sorte, uhum, tá? É pura sorte. E também acontece muita gente entra no curso e tem que praticar. Faz lá também, tudo certinho, todos os ingredientes, passo a passo, e não fica bom, não fica, fica com cristais de gelo, ou não endurece, não congela. E geralmente as pessoas se culpam, né? Poxa, o que que eu errei, o que que eu fiz? Mas isso requer a prática também, sabe? Eu, uhum, por muito tempo, por mais de um ano, eu não tive máquina, eu não tinha máquina e eu fazia no congelador. Eu errei muita receita, até uhum, saber como funciona cada tipo de receita, como reage o ingrediente no congelador de casa. Então, é uhum, tudo uma questão de prática que, se você desanimar, você não vai conseguir chegar lá, isso é certeza. uhum, Agora, uhum, com a prática, é, você vai pegando as manhas, entendeu? Por exemplo, pô, o negócio do sal. Acontece, você não é a primeira, até eu já errei com isso também, sabe? uhum, De, de ver ingrediente ali nas minhas próprias receitas e colocar mais e colocar na pressa, colocar ingrediente errado porque eles são muito parecidos, todos brancos, pozinho fininho, três tipos de açúcar, inulina, que é vegetal. Então, assim, são erros que mesmo quem tem experiência, às vezes acaba, uhum. acaba É, passando, acaba cometendo. o sorvete de morango foi o primeiro que eu fiz, eu acho que era porque eram os ingredientes que eu já tinha. E eu já acertei de primeira, e daí eu fiquei bem feliz, mandei a foto, né? Mas daí quando eu entrei para os de a base de leite, que daí foi mais difícil para mim. Não sei se talvez o congelador que eu tenho em casa ou a batedeira, que na verdade minha batedeira está bem ruimzinha, então talvez, né, tenha sido isso. Mas enfim, eu não quero desanimar mesmo, quero Não, continuar não, mas fazendo. isso você vai melhorando, você vai fazendo. Eu, ainda assim, eu tenho muita noção já do que colocar, de como criar a receita.
Mas toda vez que eu vou criar alguma coisa, que eu vou modificar uma receita, fazer uma coisa nova mesmo, eu nunca espero o melhor resultado, Uhum, porque é coisa nova. A gente está fazendo para ver o resultado e aí, em cima daquele resultado, falar, poxa, eu tenho que alterar alguma coisa para obter um resultado melhor, como eu queria. A prática não tem jeito, sabe? A prática precisa uhum, mesmo. Não pode, se você desanimar assim, aí é certeza que não vai dar certo. Agora, uhum, eu estou conseguindo criar uma comunidade, eu ainda não consegui fazer ficar visível para os alunos do curso, para que vocês consigam falar entre si. uhum, Eu acho que isso ia ser legal nesse caso, porque tem, por exemplo, eu vou falar o nome aqui de uma aluna que é a Sheila, inclusive eu falei com ela semana passada. Olha, acho que os 5 ou 6 primeiros relatos dela, ela estava crente que ela não ia conseguir fazer. uhum. Agora, ela me falou esses dias que ela tem acho que 8 ou 9 sabores que ela inventou e que ela Nossa, faz a galera ficar louca lá. Porque ela uhum, pegou as manhas, entendeu? uhum, Só que ela errou nas primeiras. Lembra, ela comprou uhum. 2 sorveteiras. Ela comprou uma sorveteira, não deu certo. Eu falei, tenta Nossa, tal receita. uhum, Aí a gente mais ou menos entende que a sorveteira estava com um problema mesmo. Porque eu uhum, falei, antes de você de passar a garantia, vamos tentar fazer outra receita para ver o resultado, porque às vezes o ingrediente, né, o tipo, nem você falou, faz um sorvete, depois faz um de creme, os ingredientes reagem de um jeito. Enfim, ela fez uma outra receita que ficou no mesmo resultado. Aí eu falei, pode ser a sorveteira, vamos tentar trocar. Ela devolveu a sorveteira, pediu outra. Aí já o legal. resultado começou a melhorar, mas ainda assim, a gente foi vendo o que tinha errado, eu insistindo, faz outra, muda a receita, vamos tentar. Pô, foi acho que da quinta para sexta ou da sexta para sétima, ela pegou as manhas e aí não parou mais, entendeu? Ela pegou as manhas de fazer. Então eu acho que é isso, ó, precisa praticar, isso não tem jeito. Se eu tivesse mais perto, eu juro que eu iria aí para fazer junto, Uhum, porque poxa, dá certo, tem tanta gente, esse negócio da comunidade, eu acho que seria legal isso. Às uhum, vezes é, você eu está acho que vai. desanimado, você fala, poxa, olha só, uma pessoa passou pelo que eu passei e conseguiu superar. Uhum. É, eu acho que talvez eu deva comprar uma máquina, porque daí eu acho que eu vou conseguir fazer maior quantidade mais rápido e ver o resultado mais rápido, daí talvez eu não desanime muito É, mais. Sobre o curso, eu não terminei as videoaulas ainda, eu acho que eu devo estar na metade. Eu não cheguei na parte ali que você ensina a fazer o equilíbrio, né, dos o ingredientes, não balanceamento. cheguei, balanceamento, não cheguei nessa parte ainda, sabe? É, Mas até aqui eu já nesse tempo fui anotando umas perguntas que talvez seria interessante eu te fazer, e daí se você quiser eu posso ir perguntando já, claro, claro, como para você ir quiser. iluminando assim a minha cabeça. Vamos lá, vamos lá. Então, uma das primeiras dúvidas que surgiu foi sobre o neutro, porque ali diz que é conforme o indicativo, né, a indicação ali da marca e, né, Do fabricante. e daí eu fiquei muito na dúvida, porque o potinho que eu tinha ali não dizia assim a quantidade. E daí eu fui ver o que tinha no neutro e eu vi que tinha ali guari, tara. Daí a minha dúvida que ficou, quando eu uso um neutro, eu preciso usar o guar, por exemplo, na mesma receita? Não, não precisa. O que que acontece? Então tem lá, talvez você tenha chegado nessa parte do curso que são os espessantes, que é farinha de guar, farinha de tara, farinha de semente de alfarroba, a goma xantana. Esses ingredientes são espessantes. Então, o que que eles Uhum, são? São ingredientes separados, né?
você pode escolher comprar esses ingredientes separados e você colocar, fazer um mix deles e colocar na receita, ou você esquece eles separados e compra o neutro. Uhum, O neutro, o que que tem dentro dele? Esses ingredientes já é um mix, entendeu? É um uhum. pacotinho ou o potinho ali, a latinha, com um pouco de cada ingrediente. Então ele já é criado. Quando você coloca o neutro ou liga neutra, aí no Brasil chamam muito de liga neutra. Dentro da liga neutra já tem ali a guar, a tara, não necessariamente todas essas, mas sempre tem uma combinação, tá? Uhum. Então, se Então não você tem precisa. ali o pote de liga neutra, não precisa correr atrás desses espessantes separados. Ah, Então, aí tá. você Eu fiquei esquece com essa guar, dúvida. tara. É, porque na receita você sempre coloca, né, a opção neutro ali no final. Então eu ficava na dúvida se precisava pôr os dois, no caso. Mas então não precisa. Entendi. É, não. Aí tem deixa eu tentar lembrar qual que é a aula. Eu acho que é assim, a aula chama Resumo sobre espessantes, alguma coisa assim. Lá eu falo isso, porque como causava dúvida, eu criei essa aula de Uhum. como que eu falo exatamente isso. Você escolhe, você quer por conta própria comprar separadamente esses ingredientes e criar o seu mix, ou você prefere comprar uma liga neutra que já vem isso e você só coloca ali o peso, só E, pesa a e, na quantidade. sua, e na sua opinião, que tem um paladar mais apurado, né, de receita, você acha que dá muita diferença você usar o neutro ou usar ali separado? Não, não dá. Primeira coisa, porque ele já chama neutro, justamente porque ele é neutro, ele é sem sabor, Uhum. Uhum, entendeu? entendi. Ele não interfere, ele vai interferir na estrutura, porque ele absorve água, dá viscosidade, por isso que a gente não pode adicionar muito, não pode exagerar. Uhum. Isso que você falou, que ele, como você falou, né, puxa-puxa, né? Você usou o termo. Uhum. Por quê? Porque tem um excesso de neutro. Então ele ficou Uhum. muito viscoso, ele chupou muita água e aí ele fica aquele chiclete, né? Aquele elástico, Ah, tá? então provavelmente foi um dos erros aí que eu Foi um cometi. excesso de neutro, exato. Aham. Então, beleza. Outra dúvida que eu pensei em perguntar, né? Como eu penso em produzir para mim vender depois, e eu já tenho uma sorveteria que já vende bastante sorvete, caso eu queira fazer 10 litros, por exemplo, eu posso multiplicar a sua receita? Exato, é só multiplicar por 10. Uhum. Ou a que eu vir a criar, no caso, só Isso, ou você multiplicar. fala, não, eu quero fazer 3 quilos. Pega a quantidade e multiplica todos os ingredientes por 3. Então, pede lá, Uhum. vamos supor, pede 600 gramas de leite. Vezes 3 dá 1.800, né? 1,8 kg. Então, é Uhum. só você multiplicar pela quantidade que você quer produzir. Ah, tá. Legal. Uma dúvida que surgiu aqui é que em algumas receitas você usa um mixer para misturar bem a receita ali, para triturar alguma coisa. Eu posso usar o Uhum. liquidificador? Eu sei que tem alguma aula que você fala mais ou menos sobre isso, né? Da potência, né? Do liquidificador. Entendi. Até Pode. anotei. O liquidificador também serve. Ele também vai misturar. O que eu não gosto muito Uhum. do liquidificador é que é o seguinte. Vamos falar assim no linguajar de casa, tá? Uhum. Que eu acredito, por exemplo, quando você fez o fior di latte, você usou a panela, usou utensílios de casa para fazer, né? Sim, Então uhum. imagina que a gente está fazendo, ou aqui, né? Aqui na minha casa. Eu pego a panela, pego os utensílios, eu, eu adiciono os ingredientes. Se eu for fazer alguma coisa que eu tenho que aquecer na panela, depois eu preciso pegar esses ingredientes, colocar dentro do liquidificador para misturar, para voltar para a panela.
Entendeu que isso quebra um pouco o processo? O único, Uhum. porém, é esse. Hum, Entendeu? Não entendi. tem problema fazer no liquidificador. Então, por exemplo, se fosse o de morango, você fala, não, eu vou fazer o xarope quente com água, com os açúcares. Depois esfriou esse xarope, aí eu coloco no liquidificador, coloco os morangos, bato tudo ali, misturo e vou para o congelamento. Perfeito, sem problema nenhum. Uhum. Mas quando você vai adicionar algum ingrediente na panela, quando está quente, aí não cabe o liquidificador, entendeu? Porque Uhum. não é que nem um mixer que você enfia lá na panela e mistura. Uhum. Aham, dificulta, né? Já tira do local. Entendi. Exato, vai tirar do local. E se for ainda um processo de pasteurização, que é Uhum. aquele que a gente esquenta até 83 graus, que é Uhum. para fazer o processo de pasteurização para sanificar o produto, o leite, você parando esse processo no meio, a tendência é que aumenta o risco de contaminação, entendeu? Uhum. Ele tem que seguir esse Uhum. processo bem rápido, de esquentar até 83 e depois esfriar até 4 graus. Tá rápido. Uhum. Beleza. Outra sobre o neutro ainda, que ficou separado aqui a pergunta, mas É. quanto de neutro que eu devo usar, então? Ó, mais ou menos são 5 gramas por quilo, Uhum. tá? Tem fabricante que fala 7 gramas, tem fabricante que fala 3, mais ou Uhum. menos 5 gramas. Daí vou experimentando mesmo. Experimenta. Toma Uhum. cuidado com a balança, porque 5 gramas sempre é sempre perigoso, né? Quando a gente pesa bastante, quando passa ali, sei lá, 300 gramas, 100 gramas, a balança funciona melhor do que quando você quer pesar só 3 gramas, 5 gramas. Então, ali Uhum. isso toma cuidado. Para quê? Para não ultrapassar, para não exagerar muito. Às vezes, se você preferir, coloca um pouquinho menos, para não ter o perigo de ficar muito viscoso e você perder o gelato. Uhum. Então Aí, tá. se você ver o resultado, perceber e falar, poxa, ele ainda está, sei lá, tá muito gelado na boca, tá com muito cristais de gelo. Aí você fala, vou tentar colocar um pouquinho mais para dar mais estrutura, ele não derreter tão rápido. Então você acrescentaria um pouquinho mais na próxima receita para ver se melhora esses pontos, tá? Beleza. É isso, eu já perguntei. Tá, eu comprei a goma guar e tem receita que vai ali a goma para, né? Eu posso substituir Pode colocar o neutro. ao neutro. Uhum. Isso, o neutro. Não coloca. Eu mudei as receitas ali. Aqui eu acho que você já tinha imprimido, você já imprimiu, né, as receitas? Ou você entra lá para ver? Na verdade, eu não, não sei porque eu não consegui salvar em PDF, mas eu vou tentar ainda. Talvez abrindo direto no computador. É que eu estou abrindo só no celular. No celular, mas você não conseguiu salvar, quando você É. abre, ele pede uma senha. A senha é o seu e-mail. Uhum. Se você não conseguir, me avisa. É para funcionar. Mas geralmente, Aham. sabe o que acontece? A parte ali onde você coloca a senha, que é o e-mail, na verdade não é uma senha, né? É o e-mail. Uhum. Sabe quando ficam os asterísticos ali? A gente não consegue ler o que está digitando. Aham. Geralmente é algum errinho na hora de digitar. Ah, tá. Eu Toma entro cuidado no com isso. aplicativo, né, do Hotmart. Não sei, não consegui salvar, assim, para enviar para o e-mail, para poder imprimir, sabe? Mas eu vou tentar de novo. Talvez abrindo direto no computador eu consiga mais fácil. Tá? Se você não Uhum. conseguir, aí você me avisa. Uhum. Porque o que acontece? Nas receitas, eu fui lá, como estava dando esse problema da liga neutra, de tara, de guar, eu mudei as receitas. Então, Uhum. eu tirei esses ingredientes separados e coloquei como opção a liga neutra. Uhum.
Agora entendi. você não vai ver mais nenhuma receita escrito lá, farinha de tara, farinha de guar. Eu tirei isso. Hum, para você ver como faz dias que eu não vejo de novo lá, porque eu nem Não, reparei eu acho que meses, já nessa faz acho que mudança. uns 2 meses que eu É, mudei. então, então faz mesmo. É, outra dúvida que surgiu, eu não sei se você fala em alguma aula sobre isso, uma aula que talvez eu não assisti ainda, sobre sabores diet, porque é um mercado que está com bastante procura, assim, e como substituir o açúcar nesse caso? Entendi. Você sabe? Não tem, a gente, na verdade, eu não cito o termo diet, mas eu já Uhum, adicionei ali umas receitas com, com uma quantidade reduzida de açúcares, que tem uhum, a carga glicêmica mais baixa, não tem a carga glicêmica baixa, porém a quantidade de açúcar, o valor total de carga glicêmica é bem mais baixo, o valor de calorias é bem mais baixo do que uma receita tradicional, tá? uhum. Então eu já coloquei. E também eu estou terminando de criar uma aula para ensinar como criar essas receitas. Uhum. Aí com o uso de Porque deve ser alguma poliálcools. substituição, né? Ah, tá. Como que Isso, é o nome? poliálcool, que na verdade Hum, vai ser sorbitol, ah, eritritol, esse tipo de ingrediente, para substituir sacarose, dextrose. Isso, que eu até fui numa gelateria, né? Sempre Ah, estou procurando ir quando eu viajo. E eu fui e eu vi que tinha um sabor diet, e daí eu perguntei, né, para a moça, vocês que fazem? E como assim diet? Por quê, né, como que é doce? E daí ela me falou o nome do açúcar, mas eu não vou lembrar agora. Mas era um nome assim meio diferentão, que ela falou que era um açúcar que podia, né, ser consumido quem tinha, né, diabetes. Mas então tá, eu entendi. vou ver se eu assisto essa. Uhum, Põe, essa aula eu ainda não subi no curso. Tem lá as receitas, eu coloquei, eu não me lembro se 3 ou 4 receitas já, uhum, mas também eu quero criar a aula. É que essa aula ela é um pouquinho mais complicada, porque essa parte, quando a gente substitui os açúcares e a gente coloca eritritol, maltitol, que são outros, a gente chama de poliálcool, né? Mas eles dão a uhum, estrutura também, só que eles têm um poder, eles têm um efeito laxativo. uhum. Então, em excesso, eles também têm o poder, eles podem causar diarreia, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, tem que equilibrar nesse ponto também. O excesso de Nossa, consumo tem contraindicações. Então, nada. essa aula é um pouco densa, maçante, por isso que eu tô levando um tempinho para Hum, criar para que fique fácil, tipo, não dê sono na aula e hum, peguem todos os pontos, porque ela é é. um Bem pouquinho mais química mesmo complicada. ali. Aham. Opa, sumiu aqui um pouquinho. Não, Então achei que tá. eu tivesse fechado. Ok. Hum, é, Tava. Vai lá, vai lá. ainda, né, sobre as perguntas que eu anotei aqui, eu assisti algumas aulas de receita de chocolate, a de panetone, né, que me chamou a atenção. E a receita fio de latte, ela seria uma receita, vamos dizer assim, neutra, que eu posso misturar outras coisas com essa receita, que nem a de panetone, por exemplo. Eu poderia fazer o fio de latte e daí misturar o panetone. Pode ser também. Ela Por teria exemplo, um. vamos pegar. Vou separar em duas coisas. Porque de látex, sim, ela pode ser. Você pode usar ela como uma base. Isso, base. Então, Uhum. tenho muitos alunos que fazem. Aí eles inventam. Faz lá uma. Como que chama no Brasil? Uma. Sabe, marmelada? Não, não é marmelada que chama no Brasil. Tipo, sei lá, de maracujá. Uhum. Ou cereja em caldas.
E aí você adiciona ali. Então ela serve como uma base e você pode criar vários gostos a partir dela. Na questão do panetone, eu mudaria um pouco, porque o panetone eu colocaria um pouquinho de gema de ovo e, Uhum. e dá um sabor mais chamado para o panetone. Aham. Se for um chocotone, dá para adicionar um pouco também de uma variegatura de chocolate junto, Uhum. tá? Mas assim, E, ela serve como base para muitos gelatos, isso com certeza. e nesse caso que mistura o panetone ali, no fior di latte, por exemplo, ele não atrapalha na estrutura do sorvete por você estar acrescentando mais açúcar, mais Sim, gordura. sim. Aí, quando você vai adicionar, o ideal é fazer o balanceamento. Uhum, Porque assim, quando o gelato está pronto e você adiciona o panetone, eu gosto de fazer a receita de panetone da seguinte maneira: eu adiciono o panetone na mistura e eu adiciono também em variegatura. Variegatura é quando o gelato está pronto e eu adiciono pedacinhos de panetone ali no meio. Esse que eu uhum, adiciono como variegatura, ele não interfere. Mas o que eu adicionei antes na mistura, antes de uhum, congelar, isso interfere. uhum, Então vai ter mais, a tendência é ele ficar mais seco, porque a gente vai estar adicionando o panetone mesmo ali. Então ali uhum, sempre precisa ter um equilíbrio. uhum. Esse que é o problema de eu não ter chegado lá ainda, né, nessa aula, E mas eu no acho que a hora que eu balanceamento, chegar lá, daí vai clarear bastante as coisas para mim. sim, vai clarear bastante. Quando você quiser criar também, aí você me fala, a gente cria junto. Uhum. Quando você Então tiver tá com bom. dúvida, você me fala. A gente liga de novo e a gente cria junto. Uhum. Outra dúvida que surgiu, né, no sorvete de morango eu fiz e deu certo, fiquei feliz. O de limão não deu certo, que eu tentei fazer, eu não sei por quê, se foi a inulina que eu usei, que foi uma inulina errada, não sei. Mas eu vi, por exemplo, que tem a receita de manga, que já é uma fruta que tem fibras, né? Mas também vai inulina na receita. E o de morango não vai inulina. Por isso que eu fiquei com essa dúvida, assim, será que dá alguma diferença da fruta ter fibra ou não? Porque o limão eu sei que não tem, né? Fibra, no caso, é bem líquido. Mas fiquei assim pensando, por que, que na de manga vai e na de morango não foi, por exemplo? Entendi. Aí nas duas, até a de manga, não é que é obrigatório ter. Eu gosto de colocar, para dar um pouco mais de estrutura. Hum, Morango, mesma coisa. Dá também para não colocar. E dá também para colocar. uhum, Você vai estar mexendo, vai estar dando um pouco mais de estrutura, né? A fibra, ela tem a tendência mais, principalmente a inulina, de secar, ela absorve água também. Então uhum, ela seca, ela dá mais estrutura no gelato. Isso no de limão é essencial. Aqui na Itália usam muito também a fibra de limão, porque quando a gente faz o gelato ou o sorvete, a gente só coloca o limão espremido, né? A gente não coloca sei lá, como que eu vou falar, o o bagaço do bagaço. limão. Uhum, Exato. Então, quer dizer, ele vem puro, vem só o líquido. uhum, Aí, aqui a gente adiciona também inulina, fibra do limão, é tudo isso em pó para dar mais estrutura, para ter mais sólido naquela receita, né? Porque ela tem muito líquido. Ah, não tem uma regra, não tem uma regra em si. Por exemplo, uhum, manga daria até para abrir mão dependendo do balanceamento, tá? Daria até uhum, para abrir mão também de colocar inulina, às vezes até dá para abrir mão da liga neutra, uhum, mas são todas coisas que
você vai percebendo mais para frente no curso, eu acho que vai caindo a ficha, assim, você vendo por que que cada um tá ali, qual o resultado de você não colocar, Uhum. Ah, tá? então beleza. Aham. Acho que Geralmente já. essas frutas que têm mais fibras, a gente pode diminuir um pouco a quantidade de fibra mesmo, de inulina, que a fruta supre isso. De limão já não Uhum. dá. Outra dúvida que eu tenho, ou medo, assim, vamos dizer, eu parar de vender o sorvete que eu revendo, que é um sorvete bem gostoso e que já está aí há tempos vendendo, para eu começar a vender, né, o nosso produto, né, no caso o gelado. Aham. Uma dúvida que eu tenho é, tipo assim, o sorvete que eu vendo de morango é muito bom, sabe? Ele tem os Aham. pedacinhos ali, é bem gostoso. Se eu fosse trocar por um gelato, será que eu deveria vender o sorvete de morango ou um gelato à base de leite de morango? Mas eu acho que isso é só na prática, é só Experimentando. oferecendo, né? Exatamente. É isso. A questão é essa. É você também, o que que eu te falaria? Poxa, não faz loucura, sabe? De amanhã não vender mais nada seu e mudar tudo, porque o seu público ele vai assustar. Uhum, Eles estão indo aí buscar o quê? O que eles comem já o que eles sabem que eles vão encontrar. Você uhum, tem que ir do lado ali e acrescentando alguma coisa e fazendo experimentar. Ó, me dá um feedback. Olha só, estou experimentando isso daqui. uhum, Faz o pessoal experimentar e te falar, pô, tá muito doce. Ah, não. Exato, não, eu queria um pouquinho mais cremoso. Se você pegar, por exemplo, a receita de morango e ao invés de você colocar água, você colocar leite, uhum, você consegue fazer esse gelato de morango. uhum. E deve ficar muito bom também. Fica bem gostoso. Aham, Não tem, pô. Eu sei que no Brasil preferem mais o gelato de fruta do que o sorvete. uhum. É diferente É, daqui. Aqui na Itália, não. o sorvete, ele parece aquele gosto de picolé, assim, né? Daquele picolé, tipo, de, de É água, né? mais, De fruta. mais refrescante, né? Uma coisa mais pro Aham, verão. uhum, Mas é essa questão, assim. Eu sei, eu imagino o medo que você tem, né? Falar, poxa, uhum, como que eu vou trocar um produto aqui? Mas eu acho que você oferecendo, olha, eu posso meio que te dar a certeza que você oferecendo, aos poucos uhum. você vai substituindo aí ou criar uma outra vitrine, porque a galera gosta, viu? Para Gelato, a hora que diferenciar o você pegar as produto, né? manhas, Outra dúvida que eu tenho é que nas, nas gelaterias que eu fui em Curitiba, assim, que são de renome, né? Você deve conhecer alguma que tenha Fredo, tem outras marcas bem famosas. Tem aquela estrutura, né? Os freezers, com aquele freezer bem à mostra, assim, né? Com aqueles gelatos bem lindos. a Daí, vitrine. isso, a pessoa serve com a espátula, não é com o boleador, né? De sorvete. Então, é um serviço diferenciado, né? Vamos dizer assim. Mas aí eu fui numa. Na verdade, eu estava passando por uma sorveteria. Quando eu li a placa, eu vi que era gelateria. Aí eu É, entrei, era um buffet por quilo que tinha lá para misturar, era você mesmo que servia com boleador, e tinha o buffet por quilo. E daí eu achei interessante eles usarem gelateria, né, no nome, né, desse estabelecimento, mas era bem cara de sorveteria, buffet por quilo, assim, como a minha. é. Daí eu fiquei pensando, seria um pecado fazer isso, assim, tipo, tirar aquela estrutura de gelateria, ou não, ou, ou talvez eles usem o nome gelateria, mas é sorvete, como diferenciar? Poxa, Nicole, sabe, isso eu não sei te responder. Bom,
pela, pela qualidade do produto, né? Tomando, daria mais ou menos para saber se é realmente gelato, se é gelato artesanal. Agora, uma coisa é certa. Você me perguntou, seria um pecado? Eu acho assim, Geralmente, assim, na Itália, da onde vem essa estrutura, né, essa cultura do gelato mesmo, eles servem mais de que forma? É naquela entre o funcionário que serve, né? Ou pode o cliente servir? ah, não, aqui eu vou te falar que eu nunca vi, e olha que eu conheço trocentas gelaterias. Eu nunca vi nenhuma gelateria dos tipos igual no Brasil que a gente faz fila, pega, escolhe o tamanho do potinho e aí vai lá. Ah, eu quero esse Uhum, aqui, não, eu quero esse aqui de novo. Nunca uhum, vi nenhuma. uhum. Não tem. Agora, o que eu ia te falar é o seguinte. ah, Dá para dizer que um buffet de gelato ele quebra assim a mágica, vamos supor aquela cultura de gelato, tipo empobrece assim o produto. Sabe o que eu acho? É mais ou menos o que eu ia falar. Eu não sei, mas eu imagino que ele quebra exatamente. Quando a gente entra numa gelateria, parece que você sente que é diferente de uma sorveteria. Uhum, Justamente por causa disso. A dinâmica ali, o negócio é diferente. Você vê uma vitrine. Também vou te falar uma outra coisa. Eu não sei em número, mas eu chuto que mais ou menos 90% das gelaterias aqui da Itália, elas têm aquela vitrine que nem você falou, que é linda. Você entra, meu, parece que os sorvetes estão, os gelatos estão se mexendo, de tão lindo que eles são. Cheio uhum. de, sei lá, de pistache, tá lá verdinho com pistache em cima, de morango tá lindo, vermelho. Então, assim, a maioria maciça de gelaterias tem esse tipo de vitrine. A minoria das gelaterias tem uma vitrine. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para te mostrar. Que não é uma vitrine à mostra. Ele é um tipo de um pote. Sabe carrinho de sorvete? Quando os caras abrem a tampinha, assim, é uma tampinha redonda, e aí ele enfia a mão lá embaixo para pegar o sorvete. Eu acho que Uhum, na praia era assim. uhum, Eu estou com um livro aqui que se eu achar alguma foto, eu te mostro. A gente chama de posseto. Que, qual a diferença desses dois? Esse tipo fechado, que você não vê o gelato, ele mantém muito mais, ele prolonga a vida do gelato. Só que diminui o marketing, porque as pessoas não veem aquela coisa linda e não compram com os olhos. Por outro lado, uhum, a vitrine, ela dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Por causa de contaminação. Às vezes pode entrar mosquito, sabe? Você não vê. Porém, ela vende com os olhos. Você coloca lá os gelatos lindos, você não precisa nem falar do que é. As pessoas começam a escolher pela cor. uhum, Ah, que pena, não tem aqui. Eu queria te mostrar. Então, eu acho que assim, saindo disso, uhum, eu acho que você ia quebrar um pouco esse encanto. Depois uhum, que você fica conhecida já, aí não. Aí a galera sabe que vai lá e vai encontrar coisa boa. Mas eu acho que quebraria, viu? uhum. Quebraria o encanto de. Ah, já sei. Melhor que isso. Você consegue. Você tá no celular aí? Sim, aham.
Será que você consegue? Eu, como não entendo muito disso, se eu compartilhar a tela, você consegue ver pelo celular também, óbvio, né? Acho que sim. Aham. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Uhum. Mas pelo que você falou, eu imagino mais ou menos como que seja. Uhum. E Você faz consegue sentido. ver minha Aham. tela? Consigo, aham, tô vendo. Mas uma coisa que você comentou ali que faz muito sentido é sobre a qualidade do produto, né? Porque, claro, que quando o cliente ele tem liberdade ali para se servir, isso perde, né? Muito a qualidade ali. Fica abrindo ali ao freezer o tempo inteiro, né? Exato. Outra coisa, eles mexem, por exemplo, o gelato, para a gente fazer aqueles cone bonito, as bolinhas bonitas, você tem que manter a estrutura dele, entendeu? Você fica mexendo, um cliente vai lá e começa a cavocar o gelato, ele começa a Uhum, derreter, e depois você não consegue voltar mais naquela estrutura. Então tem esse cuidado também. aham, Ó, você consegue ver aqui onde eu estou com o mouse, esse tipo de vitrine? Ah, acho que eu abri. Pera lá. aham, aham. Mas eu entendi Ah, sim. tá meio pequenininha, mas acho que dá para ver, né? Mas que legal, é um freezer mesmo, Lilian. Exato, é um freezer. E Uhum, aí tem lá, sei lá, 8 bocas, 10 bocas, com 2 andares. Então você uhum. consegue colocar uma, um pote em cima, outro embaixo. Ah, tá. E aqui o gelato se mantém mais do que na vitrine aberta, Uhum, tá? Porém, entendi. ele não tem o visual, né? Uhum, Não tem o visual. é. Mas esse tipo aí de expositor, acho que é até mais difícil de encontrar aqui. Eu nunca vi, pelo menos. O que eu vi é aqueles que é o freezer, e daí vai as forminhas, né, As cubas, de isso. inox, eu acho que é inox, né, que ficam bem retinhas. O meu é aquele, deixa eu até mostrar, mas é aqui, ó, e tem os baldinhos, né, Isso, que daí o joia. cliente se abre aqui e se serve, né. Ah, e eles se servem, os clientes se servem aí. Isso, aham, é buffet por quilo, né, daí se serve na Entendi, vontade e misturam com confete, balinha, granulado. Uhum. entendi. Porque aí também, esse tipo de freezer, você poderia começar colocando aí o gelato, Uhum. Uhum. tá? Para aproveitar por enquanto. Não é que você precisa, poxa, eu tenho que comprar uma vitrine, até porque os valores desses equipamentos não são baixos, né? Uhum. Mas é possível. Tem tanta gente, tanto aluno que tem gelateria com vitrine assim. Eles tinham Uhum. sorvete, foram passando para gelato. Uhum. É, que Então, assim, aqueles desse jeito mesmo. é bem mais bonito, aquela outra com vidro assim, né? Redondinho, não sei. É, Mas enfim, aquela não coisa, sei. é aquela É o coisa, investimento. ela já é fabricada para isso, Uhum. para induzir a venda. Tem Uhum. muito, Nicole, tem muita gelateria. Assim, a gente fala umas coisas aqui com donos de gelateria e tal, que quando você tem uma vitrine bonita, o gelato nem precisa ser bom. Uhum. Porque é tão bonito que vende, 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 principalmente em ponto turístico, sabe? Eu Uhum. sempre falo, às vezes o pessoal vem para a Itália, toma um gelato num ponto turístico, nem é gelato. Uhum. Então, É mais assim, pela experiência, né? quando você pega uma gelateria de bairro, essa gelateria, ou ela tem um gelato bom, ou ela não se mantém. Uhum. E ninguém toma gelato ruim. Agora, quando você não conhece e tem fila, tem turista, tal, vende, porque o gelato tá bonito. Então acontece. Eu Uhum. eu prezo muito pela qualidade. Então, se você tem um modo de expor
e ainda um gelato feito de forma artesanal, todo bem equilibrado, com os produtos artesanais, produtos frescos, na maioria da possibilidade, poxa, meu, não tem o que pare, Uhum. entendeu? E você que tem aí conhecimento com outros, né, proprietários de sorveteria, gelateria no Brasil, eu poderia, sobre a precificação, em média, pelo que você ouve, ou não sei se você conversa, mas como que fica a precificação, quanto por cento eu posso colocar, eu não sei se tem uma aula específica sobre isso, Não, você sabe mas que isso, como eu foco, como eu falo muito que meu produto é para é ensinar a fazer em casa artesanal, né? e Uhum, também renda extra, porque senão eu teria que mudar o meu linguajar. Eu teria que falar para a uhum, gelateria e aí eu teria que acrescentar outras coisas no curso. Então uhum, não tem aula disso. É, mas olha, por cima, assim, eu vou te falar que gelato, meu, até 300% dá para colocar em cima do valor. uhum, Depende muito do. Se você está fazendo um de pistache, que custa muito caro, né? A matéria-prima, o pistache custa muito caro, nem sempre você consegue colocar uma margem assim. Você perde um pouco, é uma margem menor. Mas de outros sabores, sim, a margem é bem alta. uhum. A Ah, margem é bem legal. alta. Uhum. Eu acho que vai mudar muito também de cidade para cidade, de região para região. De ponto turístico e do público-alvo, né? Mas interessante, bom saber. Sabe que tem uma aluna, ela chama Eliana, ela é de Maringá. Hum, Poxa, eu acho que seria até uma boa, assim, vou pedir para ela, perguntar se você pode entrar em contato, vocês trocarem uma ideia. uhum. Ela tem Ela uma faz, gelateria? ela não tem uma gelateria, mas ela faz em casa, ela tem uma máquina que faz em casa, e ela faz, Uhum. assim, gelatos para postos de combustíveis, para cantina de escola, Que legal. Uhum. entendeu? Então ela já tem uma rotatividade ali, que ela pode te ajudar nisso. E, poxa, a Uhum. Eliana é tão gente boa, tão gente fina, eu tenho Uhum. certeza que ela colabora, viu? Vender assim no pote é uma outra estratégia também, né? Os alunos vendem assim, bastante os alunos. Também a grande maioria, porque quem está pegando, quem entra no curso para fazer renda extra, eles não têm uma Uhum. gelateria. Então eles têm que fazer em Uhum. casa, tem o freezer, aí eles compram potes de meio quilo, de 750 gramas, preenche aquele pote e vende o potinho, entendeu? Uhum. Ah, que legal. A Vou maioria tem estudar, assim. então, a forma que talvez seria mais interessante para eu começar, né? Mas primeiro eu tenho que acertar nas receitas. É, mas vai, poxa, tenta. E outra, não fica com vergonha assim. Faz os clientes experimentarem, faz pouco, sabe? Faz 1 quilo, 2 quilos. Uhum. E aí, quando Ah, o cliente estiver aí, fala, poxa, dá uma, um copinho pequenininho, um copo de degustação. Ah, poxa, o que que você acha disso aqui? uhum. Aí você pode fazer esse de fior di latte e também fazer com chocolate, a gente chama de stracciatella, que nada mais é que esse fior di latte com um pouquinho de chocolate derretido por cima. Aí você pega num outro potinho, coloca um pouquinho de cereja em calda, bem pouquinho, é só para adicionar um aroma, entendeu? Faz experimentar, ele puro, ele com cereja, ele com chocolate. Uhum. Não, beleza, vou fazer isso, sim. E assim você vai tendo feedback também, né? Depois você faz um de chocolate mesmo. Uhum. Eu acho que seria, então, Rafael, porque, como você diz, eu tenho que praticar mesmo e ver se eu
se eu compro a máquina para ver se eu me animo mais. Eu não sei se eu compro primeiro a de 1 litro ou já compro a de 10. Eu acho que é mais interessante a de 1 litro, não uma industrial, não sei. A industrial Sabe daí já uma é coisa? bastante, né? É minha opinião, tá? Estou falando para você fazer, é como eu vejo. É assim, ó, você já tem uma sorveteria. Eu diria para você nem olhar para as máquinas caseiras, que faz 700 gramas, 800 gramas. Uhum, Porque a hora que você começar a fazer, eu tenho certeza que você vai precisar produzir, aumentar a quantidade. E uhum. aí você não vai mais usar essa máquina. Pois é, isso Não. que eu penso também. Ou você passa para uma que a gente pode chamar de semi-industrial, que faça, inclusive a da Eliana é assim, que faça Uhum, em torno de 5 litros. uhum, Porque aí você tem um respiro maior. uhum. E Não tem você precisa. desperdício também, né? Porque Hã? Exato, questão de desperdício também, né? De fazer muito e sair pouco exato. aquele sabor e tal. É, Porque isso essa de seria. 5 você consegue fazer dois. Uhum, Quando você fala, poxa, não, eu quero experimentar, não quero fazer 5 litros, eu quero fazer 2 quilos, né? Não 2 litros. Essa uhum, máquina te possibilita fazer só 2 quilos. A hora que aham, você tiver certeza, falar, poxa, sei lá, tá chegando o final de semana, aumentam as vendas. Então eu vou preparar já uhum, um pouco mais, faço 5 uhum, quilos. Do que uhum, você ter só uma pequena e aí você vai ficar na mão. A pequena, ela faz gelato rápido também, mas é mais demorado do que uma semi-industrial. uhum, Semi-industrial, não lembro se esse é o termo que se diz, mas vai, uma que faça aí 5 quilos e depois uma semi-profissional, é isso que eu queria dizer, não industrial, uhum, semi-profissional. E depois uma profissional de gelateria mesmo que faz até 10, 11 quilos. Aí já está uhum, passando, poxa, por uma máquina que toca a sua gelateria, entendeu? aham. Eu vou Ah, ver se talvez. eu encontro. Eu nunca vi, na verdade, uma de 5. Quando eu coloquei ali no Google, eu vi só de 10 já. Mas eu acredito que tem, assim, uma meio termo de 5. Vou tentar procurar Bem, semi-profissional. vou marcar aqui para não esquecer. É assim, quando a gente acabar, eu vou pegar e eu vou te mandar uma. Deixa eu marcar, se não esqueço. Máquina Rita. Porque tem uma aluna também de São Bernardo do Campo, que é lá de São Paulo. Ela chama Rita e ela tem essa máquina. Eu pedi para ela o fornecedor de quem que ela comprou. Que Então eu legal. vou te mandar e vou te mandar foto da máquina dela também, para você ver como que é essa máquina. Por favor, então, daí Ela eu faz, a vou. Rita também faz para restaurante. Ela não Aham, tem gelateria, ela faz em casa. Ela serve para uhum, restaurante, ela serve para uma confeitaria que eles quiseram colocar uhum. gelato no verão. Que legal. Tá vendo? E outra Surge um monte de dúvida oportunidade. que surgiu agora, É, pensando assim em produção maior, os leites, por exemplo, né? O fio de latte que eu fiz, comprei o pacotinho de leite, né? E o leite fresco que eu ainda encontrei no mercado aqui. Mas existe um fornecedor que venda em quantidade maior, assim, que não seja de mercado? Será que existe existe. Eu, fornecedor de sorvete mesmo? eu sinceramente não sei te dar nenhum nome de fornecedor. Uhum, Mas esses, poxa, mas é fornecedor de leite. Tem até uhum, fazenda que vende leite uhum. direto. Acho que provavelmente esses que eu compro devem ter a produção maior mesmo, né? Às vezes é Ah, só entrar em contato com a empresa, né? Para comprar de quantidade maior. sim, para comprar direto. Tem Uhum, fornecedor. É a fazenda mesmo, muita fazenda vende. É claro, tem que ser tudo, tipo, não de qualquer
fazenda. Fazenda que realmente vende, mas que tem certificado, sabe? Tudo coisa com segurança, né? Uhum, Porque a alimentação, para você ter certeza que você não vai ter problema aí. uhum, E, poxa, sabe que eu acho que isso na internet você consegue procurar aí na vizinhança mesmo. Poxa, uhum, eles tiram o leite ali de madrugada e de manhã entregam para você. uhum. É, deve ter, sim. Aham. Nesse caso, por exemplo, do leite, eu posso usar um leite direto da fábrica, só que tem que ser aquele pasteurizado, né? É, você tem que fazer a Uhum, pasteurização. Isso por lei aí no Brasil, você não pode vender se você não fizer a pasteurização. aham. Entendi. Beleza, Você tem que fazer. então. Acho que seria isso. Eu fico no aguardo, então, de você me mandar essa máquina, que daí é bem mais acessível para mim comprar e estar produzindo aos poucos. Porque como eu tenho um bebê pequeno, eu acho que foi isso que Ah, me desanimou também, porque o processo de pasteurização manual, né, o processo ali ele leva um tempo, tem que ficar concentrado ali no tempo, e daí eu já é, perdi o tempo, né, com criança. E isso eu acho tem. que tendo a máquina, eu acho que a coisa vai desandar mais fácil. É, tem uma grande diferença, é o que eu falo. Dá para fazer sem máquina? Dá para fazer sem máquina. Mas tem os pontos que atrasam um Uhum, pouco, né? Você tem que uhum, controlar, leva mais tempo. A máquina você coloca ali, pô, em minutos, uhum, você tem o gelato pronto, é, em maior quantidade. Então ganha tempo. Eu acho que principalmente para quem vende, a máquina é um investimento, pô, vai te trazer muito resultado rápido, entendeu? Você vai ter um uhum, retorno rápido. é, acho que eu Vale a vou, pena. vou estudar. Então, eu fico no aguardo da máquina aí, que se você Eu conseguir mando me agora. A enviar. gente desligando aqui, eu já mando. E aí, Beleza, então. quando você começar, e não desanime, hein, Nicole? Eu vou te cobrar Uhum. pelo WhatsApp. Ah, isso mesmo. Não, mas Quando eu não vou desanimar. surgir, quando surgir dúvida, você precisar, questão do balanceamento, qualquer outra coisa, vai me Uhum. falando. A gente se fala de novo, abre a planilha juntos, tá? Uhum. Então, beleza. Muito obrigada aí por essa mentoria. Imagina. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acabei esquecendo, mas agora antes de desligar, o que que te motivou? O que que te fez entrar no meu curso? Uhum. Na verdade, eu tinha essa vontade de produzir o meu próprio sorvete, mas eu já havia experimentado gelatos, né? Eu, inclusive, morei um ano na Inglaterra, eu fiz Ah, que intercâmbio, legal. então eu já tinha experimentado. Eu não cheguei a ir para a Itália, mas eu tenho muita vontade de ir para a Itália. E daí eu tinha vontade, assim, só que eu não sabia se eu deveria ir para o lado do sorvete mesmo, ou ir para o lado, assim, do gelato, que é um produto mais nobre, vamos dizer, né? E só que daí eu pensei assim, se eu aprender a fazer o gelato, eu aprendo a fazer o sorvete, né? Porque, assim, eu acho que deve ser parecido, pelo menos, o processo, só os ingredientes ali que mudam. Então, eu estou criando a minha estratégia para que caminho que eu vou seguir, né? E daí eu comecei a pesquisar sobre gelatos e comecei a ir em gelaterias nas regiões aqui, em cidades próximas. Eu conheci um dono de gelateria que ele produz o gelato dele e a forma como ele apresentou o produto foi bem inspirador também, foi bem legal. E daí eu comecei a pôr, né, na internet e eu acho que por eu ter essa procura na internet apareceu você, né? Que daí ah, os, como que se diz da internet, os dados, Os né? algoritmos. Os algoritmos, os algoritmos te indicaram, mas a princípio foi isso mesmo, a minha procura de aprender a fazer e, e, e seria isso, né? Por ser um produto, uma qualidade melhor que sorvete, né? Eu acredito também que as próximas gerações, eu estava conversando com a minha mãe,
as próximas gerações elas vão ser, já estão sendo gerações mais saudáveis, né? Que cuidam mais da alimentação, né? Que nem a minha geração muitos poucos fumam, por exemplo, né? E a geração de primos mais novos que eu nem tomam refrigerante mais. Então, eu acho que esse é um caminho, assim, procurar por produtos mais saudáveis mesmo, porque é o, né, a informação gerou isso, né, nas Tá, pessoas. exatamente. Você tem razão. Esses dias, há uns 15 dias atrás, um primo meu veio para cá e eu estava explicando para ele, falando para ele, esse negócio de gelato, o gelato hoje, o tradicional, mais, sei lá, eu não sei, eu chuto assim, com mais uns 10 anos não vai existir. Uhum. Vai ser tudo sem açúcar, Até mesmo algo aí, você acha que, tipo assim, as pessoas, os italianos procuram por geladinhas procuram. mais saudáveis ainda. Uhum. Procuram, só que numa proporção muito menor que o Brasil. Muito menor. No Brasil Uhum. é uma coisa que o meu curso eu tive que modificar muita coisa, viu? Que eu não imaginava. Quando eu comecei a criar, eu fazia com um pensamento da cabeça aqui, né, italiana, mas nossa, no Brasil é impressionante como isso é forte, como essa questão de saúde, de sem glúten, de veganismo. Não é que aqui não existe, existe também, mas é uma proporção Nossa, que absurdamente interessante. mais baixa. Uhum. Nossa, bom saber. Então, mas é isso, a tendência realmente é que mais uns anos aí seja tudo assim, gelato sem Uhum. açúcar, gelato não sei o que lá, as coisas estão Aham. mudando sim. Eu acho que seria isso aí, respondendo a tua pergunta de Obrigado. uma forma tão longa, né? Mas Não, eu mas estou tá me bom, surpreendendo bastante com o curso, eu só tenho que me dedicar mais. Questão, né, do bebê, da família, às vezes tira a gente do foco um pouco, mas tem que continuar. acontece. Bom, é isso aí. Tá bom, Nicole, eu vou te mandar. Se você precisar de mim, pode contar comigo, hein? Você sabe que eu sou o suporte. Precisando, estou por aqui. Beleza, obrigada então, e tenha um ótimo dia aí. Finalzinho do dia, né? As diferentes Finalzinho, horários, aqui já é a né? noite, é. Aham. Então tá bom, boa noite aí. Deus Tá bom, abençoe. obrigado. Obrigado, Nicole. Boa sorte aí para você, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.